Bom dia, irmãos. Estão meio fraquinhos, né? Bom dia, irmãos. Melhorou agora. Então, muito bom estar aqui com vocês novamente. Agradeço pelo carinho, pela receptividade. Nós amamos esta igreja, amamos estar com os irmãos. Então, sempre que a gente pode, a gente dá uma escapadinha para cá. Então, desde já, quero desejar a todos vocês aí um feliz ano novo. Que Deus nos ajude nesse ano que se inicia, nos capacite, nos dê sabedoria, paciência, resiliência, que sabemos que a vida às vezes nos traz algumas batalhas que são permitidas por Deus até para o nosso aperfeiçoamento. E vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Hoje de manhã, não estou bem, tá vendo? Hoje à noite. Agora pela manhã, tá bom? Então, irmãos, eu gostaria, sem mais delongas, deixa eu só soltar meu cronômetro aqui, porque o irmão Daniel me perguntou ontem quanto tempo que eu ia pregar. Eu falei, irmão, uns 40 minutos, mas normalmente eu não consigo cumprir minha promessa. Então, deixa eu ver se dessa vez eu consigo cumprir minha promessa. Não garanto, tá? Mas eu vou me esforçar. Deixa eu soltar aqui. Então, eu vou pedir a todos, irmãos, por favor, que abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, e nós vamos ler os 6 primeiros versículos, e depois nós vamos ler do 12 ao 17. Vamos esperar todos acharem para lermos juntos. 2 Crônicas 6, de 1 a 6 e depois de 12 a 17. Muito bem. Diz assim o texto. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, em um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela boca a Davi, a meu pai, pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Versículo 12. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falastes, porque pela tua boca o dissestes e pela tua mão o cumpristes, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Muito bem, irmãos. Nós acabamos de encerrar um ano, né? Um ano novo se inicia, e a nossa tendência, é natural a gente fazer isso,
de fazer um balanço das nossas vidas, né? Tudo que ficou para trás, quais foram os pontos negativos, quais foram os pontos positivos, as nossas vitórias, os nossos fracassos, as nossas derrotas. Então a gente faz esse balanço geral, né? E quando a gente fala de balanço, isso aí é um termo da contabilidade, eu não sou contador, de repente eu estou falando alguma besteira aqui, mas o balanço ele apura lá no final do ano, né? Porque se o balanço está positivo ou negativo, certo? Quem é da administração aí ou da contabilidade sabe mais ou menos que é assim que funciona. E ainda que isso não seja errado, a gente fazer essa avaliação de como que foram as coisas, o que aconteceu até a gente chegar até aqui, quais foram os pontos negativos, quais foram as nossas derrotas, quais foram as nossas vitórias. Mas ainda que isso não seja errado, irmãos, eu quero fazer aqui para vocês, inclusive me colocando nesse bolo, eu quero desafiar vocês a fazer diferente. Vamos fazer diferente para esse ano. Estamos no início do ano, não é? Então, ao invés de nós focarmos nesse balanço geral da nossa vida, eu gostaria de propor a todos que nós apenas atentemos para tudo aquilo que Deus fez por nós em 2024. O que Deus fez por você em 2024? Salomão fez um resuminho aqui de todas as coisas que aconteceram até eles chegarem naquele momento. Das promessas que Deus tinha feito a seu pai Davi, daquilo que o povo passou até chegar naquele ponto, né, de consagrar ali o templo. A gente vê que Salomão aqui, né, ele faz uma oração durante a dedicação do templo, só que um dos pontos centrais da sua oração e da sua mensagem que ele deixa ali ao povo é a celebração da fidelidade de Deus. Então, se nós pudéssemos testificar de algo imutável em 2024, algo que não oscilou, algo que foi constante, algo que não dependia de nós e caminhou numa direção completamente boa, pura e correta, foi a fidelidade de Deus. Amém? E Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Nós é que, em função de nossos pecados, muitas vezes nós somos infiéis. Mas Deus permanece fiel ainda que sejamos infiéis. E se nós pudéssemos testificar de algo imutável em 2024, foi a fidelidade de Deus em nossas vidas. E Salomão está aqui, relembrando como Deus fez aquela promessa a Davi, né? A gente vê isso aqui nos versículos 4 a 11. Mas Salomão também reconhece que tudo que foi realizado, desde a construção do templo até a condução do povo de Israel, até aquele momento, tudo foi fruto da graça e do poder de Deus. Mas a gente não pode ignorar a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Hoje nós estamos aqui em um novo ano, sei que com os nossos problemas, com as nossas batalhas, a gente não ignora isso, que nós temos nossas lutas diárias, mas se estamos aqui, chegamos até aqui, foi pela graça e pelo poder de Deus. Salomão aqui no versículo 5 do capítulo 6, ele traz a lembrança, né, sobre a história conhecida de todos ali do povo. Ele diz assim: desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel. Então, ele traz uma lembrança assim: olha, eu tirei vocês, Deus tirou vocês da terra do Egito. E todos os israelitas sabiam qual é a história. Uma história de de escravidão, de jugo, de peregrinação no deserto, de muitos milagres que Deus fez no meio do povo durante essa história, até eles estarem ali, né, no templo do Senhor, onde Salomão fazia a sua homenagem a Deus, dedicava aquele templo a Deus. Ele lembra que Deus escolheu Davi como rei e que Deus designou o próprio Salomão para construir aquele templo. Então, irmãos, diante de tudo que nós passamos no ano de 2024, nós de fato conseguimos relembrar e reconhecer a fidelidade de Deus em nossas vidas? Será que nós conseguimos pensar assim, quanto Deus foi fiel em nossas vidas? Ou nós focamos apenas nas nossas derrotas, nos nossos sofrimentos, naquilo que passamos e nos nossos fracassos? Essa é uma pergunta retórica, mas é bom que nós pensemos sobre isso. Nós apenas ficamos pensando em tudo que falhamos, ou nós de fato reconhecemos a fidelidade de Deus em nossas vidas? E o tema, irmãos, da minha meditação hoje à noite, eu cismei que a gente está de noite.
O tema da minha meditação agora pela manhã é gratidão, reconhecimento e confiança em Deus em um novo ano com Ele. Desculpe, estou com uma crise aqui de tosse. Então, vou repetir aqui, que eu dei uma engasgada aqui, né? Gratidão, reconhecimento e confiança em Deus em um novo ano com Ele. Para isso, irmãos, eu quero dividir essa meditação desta manhã em 3 tópicos. Então eu vou tentar não ser muito demorado. 3 tópicos para falarmos. O primeiro, já que o nosso tema é sermos gratos, reconhecer a fidelidade de Deus e confiar em Deus para o nosso futuro, de que maneira nós devemos fazer isso? Irmãos, aqui existem muitas formas da gente fazer isso, mas eu separei 3 tópicos aqui de forma mais ilustrativa, digamos assim, para que a gente discuta. Então, primeiro ponto, nós devemos relembrar tudo o que Deus fez e ainda faz por nós. Então, vou repetir, devemos relembrar tudo que Deus fez e o que Ele ainda faz por nós continuamente em nossas vidas. E por que isso é importante? Irmãos, assim como Salomão destacou o cumprimento... Obrigado, irmão. Obrigado. Assim como Salomão ele destacou o cumprimento das promessas divinas aqui nesse texto de Crônicas, nós também devemos lembrar das muitas bênçãos que Deus já realizou em nossas vidas. Seja em livramentos, seja na provisão diária, seja na paz que nós recebemos em momentos difíceis. Porque isso, irmãos, quando nós fazemos isso, isso nos leva a cultivar um coração grato. Comentávamos esses dias na igreja, não sei com quem que estava, acho que Elisângela estava presente, que a gente fala assim, dos livramentos de Deus que às vezes a gente nem sabe. Acho que foi o irmão Fábio, né? Quarta-feira à noite, ele falou isso. Se a gente pudesse assistir assim do céu as nossas vidas, a gente nem se dá conta. A gente nem se dá conta do quanto Deus nos livra de coisas que a gente nem sabia que poderia ter nos acontecido. E é fato, estamos aqui hoje, não estamos? Então, muitos livramentos nós temos passado. A provisão que Deus dá, o pão de cada dia, ainda que com muita simplicidade, né? Mas Deus também tem nos sustentado. A paz que recebemos, que vem dele em nossos corações, para nós enfrentarmos as agruras da vida. E quando nós lembramos disso, nós reconhecemos isso, isso nos leva a termos corações gratos. E a Bíblia nos ensina da importância de nós lembrarmos dessas constantes maravilhas que Deus realizou em nossas vidas. Porque essa prática, ela fortalece a nossa fé, novamente nos dá um coração grato e nos mantém, irmãos, isso é importante, nos mantém firmes diante dos desafios. Por isso é importante. Relembrar, se você parar para pensar sobre certos aspectos, quando nós fazemos isso, é um ato de adoração. É um ato de adoração a Deus. E não somente isso, de adoração e de obediência. E nos ajuda a confiar no cuidado contínuo de Deus. Salmo 103, 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Então, o salmista aqui fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E a minha pergunta é para você, retórica, novamente: quantos benefícios Deus te deu no ano de 2024? Você já parou para pensar? Porque, novamente, a nossa tendência é pensar naquilo que nós não tivemos, ou naquilo que sofremos, ou naquilo que perdemos. Mas e quanto aos benefícios de Deus? Você pensa neles? E eu sei, irmãos, assim, eu sempre falo isso com bastante respeito, porque eu nunca vou minimizar ou desdenhar do sofrimento de ninguém. Nunca. Porque eu sei que muitos irmãos nessa igreja provavelmente
é um ser humano, né? E nós, seres humanos, passamos por sofrimento. Eu não sei da vida de ninguém, tá? Mas sei que os irmãos sofrem. Como lá em Casa Verde tem irmãos que sofrem. Como em Osasco, como em Betel, lá na igreja do pastor. Em todo lugar nós enfrentamos sofrimento. Mas ainda assim, ainda, mesmo que em meio ao sofrimento, quantos benefícios Deus te concedeu? Você já parou para pensar nisso? Deuteronômio 8, 1 e 2, quando Deus fala aqui ao povo de Israel, ele diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Então, tinha um comando aqui, tinha uma orientação vinda do nosso Senhor Deus para o povo. E o que Deus queria do povo? Obediência. Certo? Obediência. E aí, olha o que Deus faz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha só que interessante. Então, é relembrado aqui tudo que o povo passou quando saiu do Egito e os 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Vamos lembrar que peregrinar no deserto por 40 anos, né, foi o próprio peso da mão de Deus, do povo que era rebelde. Não era para eles ficarem todo esse tempo no deserto. Mas ainda assim, Deus relembra, ele fala: olha, você vai lembrar do que você passou, porque este sofrimento que vocês passaram serve para te humilhar. E às vezes nós precisamos ser abatidos, porque naturalmente, ser humano, nós somos criaturas orgulhosas. Naturalmente. O homem, ele é orgulhoso. Todo pecado começou pelo orgulho, não é? Satanás se orgulhou, queria ser maior do que Deus. Foi destituído da presença de Deus. Foi expulso dos céus. No paraíso, o homem está lá, Adão e Eva está lá. A gente fala que o primeiro pecado é a desobediência. Não vou dizer que está errado, está certo, mas o primeiro pecado mesmo é o orgulho, né? Porque quando a serpente fala a Eva, assim: olha, se comeres, serás como Deus, conhecendo o bem ou o mal. Serei como Deus, vou comer esse negócio. Orgulho. Então Deus, muitas vezes, permite que passemos por situações difíceis para nos abater, para quebrar a nossa cerviz. Porque somos orgulhosos. Deus mostrava aqui. E é no momento de aflição, realmente, que nós mostramos o nosso verdadeiro eu. É na adversidade que nós mostramos o nosso verdadeiro eu. Que postura nós vamos ter quando estamos sofrendo? A gente vai se rebelar ou a gente vai se achegar mais a Deus? Então, Deus permite que passemos por isso, por certas situações em nossas vidas. Então Deus instrui aqui Israel a lembrar do período no deserto como uma lição de dependência e de fé. Então o ato da gente lembrar não é só para ficar remoendo as coisas do passado ou como um ato nostálgico, não é isso. Mas é um ato educativo da parte de Deus e transformador. Essa é a intenção dele. Porque às vezes nós temos que lembrar das dificuldades pelas quais passamos, as perdas que tivemos, não para nos queixar, mas até mesmo para valorizar aquilo que temos no presente. Lamentações 3, 21 a 25, o profeta diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Estou só relembrando aqui, o tempo não permite a gente ler o texto inteiro. Lamentações aqui, Jeremias vinha, né, falando de todos os sofrimentos pelo qual ele passou, aquilo que ele sentia, ele estava amargurado. E aí chega nesse ponto aqui que ele diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca.
A sua alma busca a Deus, ela espera em Deus, a sua porção é o Senhor, porque Jeremias está falando justamente isso aqui. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele diz aqui, grande é a tua fidelidade. Não só isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Às vezes nós nos esquecemos que nós não merecemos nada, que somos pecadores, que a nossa carne é má, e Deus teria o direito de nos abater, e Ele não faz por suas misericórdias. Nós até podemos relembrar eventualmente as perdas, as derrotas, mas novamente, não para nos queixarmos, e sim para valorizar o cuidado de Deus, mesmo em meio às nossas lutas e fracassos. Porque essa foi a conclusão aqui do profeta, que as misericórdias do Senhor são infinitas. Não é um lamentar pelo lamentar, ficar queixando da vida, mas relembrar, falar assim, tá bom, passei por isso e Deus me ajudou, passei por isso e por isso hoje eu penso desse jeito, eu estou assim, Deus foi me aperfeiçoando em meio às minhas batalhas. E por que é importante relembrar? Primeiro, porque fortalece a nossa fé. Lembrar das obras de Deus no passado nos dá a confiança de que Ele continua agindo no presente e continuará agindo no futuro. Assim, irmãos, como Ele abriu o Mar Vermelho, quando o povo estava ali cercado, chegando todo o exército do Egito e o mar diante deles, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele alimentou o povo no deserto, Ele curou doentes. É o mesmo Deus. Ele muda? É o mesmo Deus. Então, é nesse Deus que nós temos que ter fé, de fortalecer a nossa fé, porque é o mesmo Deus. Segundo, porque isso cultiva em nós a gratidão. E é fácil a gente não ser grato, né? Eu falo por mim mesmo. Às vezes a gente se queixa, fala, puxa vida, isso aqui podia ser diferente, não estou muito feliz com isso aqui, com essa situação. Mas a gente acaba pecando e esquecendo de ser grato a Deus pelas coisas que Ele faz por nós. Minimamente assim, coisas até que parece coisa boba, que você não dá valor, que se você perde, você fala, puxa vida, não tinha pensado nisso. E a prática de relembrar nos faz reconhecer que tudo que temos e o que somos vem de Deus. Tem até um corinho que diz isso, né? Que tudo que temos, que tudo que somos e o que vier a ser vem de Ti, Senhor. E é isso mesmo, tá certo, tudo vem de Deus. Tudo. Isso gera em nós um coração agradecido, que é agradável a Deus, porque lá em 1 Tessalonicenses, não precisa ir lá, 5,18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E como é difícil dar graça em tudo, não é, irmão? A gente dá graça porque a gente tem o nosso pão de cada dia. Então, quando a gente está com a mesa farta, é fácil a gente se lembrar e dar graça. A gente dá graça porque a gente tem o nosso salário caindo ali todo final do mês. Mas quando uma coisa ruim acontece, é difícil a gente dar graça, não é verdade? Não é um desafio? É um desafio, mas quem sabe em 2025 a gente consiga agir diferente e dar graças em tudo. Amém? E terceiro, evita a murmuração, né? Relembrar é importante porque evita a murmuração e o desânimo. Que quando nós nos esquecemos das obras de Deus, é fácil nós cairmos na pura reclamação, na ingratidão, como aconteceu com os israelitas no deserto, lembra? Estavam lá, eram escravos no Egito, viviam debaixo de um jugo pesado, foram libertos por Deus da escravidão, estavam no deserto, e o que eles fizeram? Reclamaram. Qual foi a primeira coisa que eles pensaram? Vamos voltar para o Egito, porque lá tinha alho, tinha melão, tinha repolho, tinha... Povo ingrato. Deus deu maná e o maná não estava sendo suficiente. Começaram a reclamar do maná. Eles tinham comida, irmãos, tinham provisão, uma comida que caía do céu. Já pensou se a gente hoje tem comida que cai do céu? Poxa vida, né? Com o preço que está a carne, seria muito bom. Aí de novo um irmão pregou sobre isso, falou assim, olha, se a gente fosse Deus, e graças a Deus que nós não somos, assim, tá bom, você está reclamando do maná? Hoje vai ficar sem. Se a gente faz isso, né? Vai ficar um dia sem. Eu, como tenho um coração mais peludo, eu deixava 2 dias sem. Então a gente é ingrato.
Então, relembrar nos mantém focados nas promessas de Deus e em seu poder. Ponto 2. Não devemos nunca nos esquecer do nosso estado anterior e ser gratos a Deus pela renovação que Ele fez em nossas vidas. Porque às vezes a gente esquece, irmãos. A gente esquece que a nossa condição hoje de salvos, remidos por Deus, que um dia estaremos com Ele no paraíso eterno, desfrutando da vida eterna ao lado dEle. Eu sei que ninguém pensa assim friamente, mas às vezes a gente acha como se isso fosse mérito nosso. Parece que isso é mérito nosso. Eu sei que, racionalmente falando, ninguém pensa assim. Nenhum convertido pensa assim. Mas às vezes a nossa atitude dá a entender, fala, poxa, mas peraí, né? Isso aí não é mérito seu, é de Deus. Porque a vida cristã, ela é marcada por uma transformação poderosa vinda de Deus, né? Que nos tira do estado de pecado e nos coloca no estado de salvos, ainda pecadores, mas remidos. Ele renova as nossas mentes, ele nos dá uma nova vida. E a Bíblia nos ensina, contudo, a nós não esquecermos quem nós éramos antes desse encontro com Cristo. E talvez para os menorzinhos, aí os mais novinhos, seja mais difícil isso, né? E é um ponto bom, não é ruim. Porque quem se converte muito cedo não tem uma vida pregressa com a bagagem de pecado, concordam? Você tem crianças ali que se convertem com 7, 8, 9 anos, então não tem uma vida assim muito carregada. Agora, a gente que já se converte com mais idade, eu me converti ali quando ia fazer 18 anos, faltavam 2 meses para fazer 18 anos. Irmãos, 18 anos de pecado é muito tempo. Então, a gente já lembra de umas coisas que a gente fazia. Vixe, fazia isso, vixe, eu pensava desse jeito. É muito. Então, é bom a gente lembrar de como a gente era e saber como Deus foi misericordioso e transformou a nossa vida hoje. Então, relembrar do nosso estado anterior não é para nos condenar, até porque é impossível isso. Porque se já fomos salvos, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para gerar humildade, gratidão, de novo a gratidão e compromisso com Deus. E ao longo aqui, né, da oração de Salomão, ele intercede aqui pelo povo de Israel, prevendo momentos de pecado que o povo cometeria. Então ele fala de momentos de pecado, de arrependimento e de restauração. Vamos ver lá os versículos, 2 Crônicas 6, versículo, é o texto base, tá? Versículos 24 a 27. Olha o que ele diz aqui. Versículos, 2 Crônicas 6, versículos 24 a 27. Diz assim: quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna-te a levá-los à terra que lhes tem dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Então o texto aqui, que Deus está, o que Salomão está dizendo aqui nessa oração, ele ensina que Deus está disposto a ouvir e restaurar aqueles que verdadeiramente se arrependem. Portanto, nós precisamos constantemente lembrar do nosso estado anterior, do que Deus fez e do que Ele continua fazendo, pois, irmãos, ainda que nós tenhamos sido salvos pela graça de Deus, nós pecamos continuamente, todos os dias. E por isso Salomão intercede aqui pelo povo, porque ele sabia que o povo ia pecar. Por que nós pecamos? Que dia é hoje? Hoje é dia 5, né? É 5 hoje? Dia 5. Estamos no 5º dia do ano de 2024. Então eu posso apostar que vocês estão zerados nesses 5 dias de pecado, certo? Então, só o 5º dia do ano.
tem mais 360 pela frente. Percebe o quanto nós, em nós mesmos, nós não temos nenhum mérito, e a gente precisa lembrar disso. Efésios, capítulo 2, de 1 a 5 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nosso estado anterior, estávamos mortos em pecados e fomos vivificados pelo poder de Deus, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A gente fazia o que a gente queria. A nossa consciência é que nos guiava, a nossa própria consciência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha aqui, Paulo explicando, né? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que maravilha. Então é bom nós nos lembrarmos de como éramos e qual seria o nosso destino, e como somos hoje e qual será o nosso destino. Tudo pela graça de Deus. Amém? Em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ainda sobre esse assunto, ele diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É claro que essa lista aqui é uma lista meramente exemplificativa. Não estou nenhum desses, não estou em nada aqui dessa lista, então estou salvo. Não é isso. Até porque dificilmente a gente escapa de algum desses itens, né? Você pode não ser um bêbado, pode não ser um adúltero, mas talvez um maldizente. Conversávamos aqui com o irmão mais cedo aqui, o irmão Antônio, de umas pessoas que, a pessoa lá sempre maldizia, né, falava. A gente vai cair em algum item aqui. Talvez você não seja um bêbado, mas seja um avarento, e por aí vai. E o versículo 11 diz: E é o que alguns têm sido. Então, consegue se enxergar nessa lista aqui? Nós fomos assim um dia. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nós temos que lembrar o que nós éramos e o que nós somos agora pelo poder de Deus. Isso vai nos fortalecer na nossa caminhada cristã. E por que nós devemos lembrar do nosso estado anterior? Por quê? Gera humildade. Lembrar de nós onde viemos nos impede de sermos arrogantes, evitando que nós nos sintamos especiais em relação aos outros. E eu já vi, às vezes, crentes fazendo algumas declarações que assim, me incomodou. Falei assim, irmão, está tomando o lugar de Deus. Não é assim que você deve pensar. Não é assim. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando: eu não oro pelos incrédulos por dons, por bênçãos materiais. Eu só oro por bênçãos espirituais. Porque no culto de oração, a gente pede pelas pessoas que, eu tenho um vizinho que está doente, peço que Deus ajude no tratamento, está tratando contra o câncer, mas que também isso conduza a Cristo. É claro, a gente ora por tudo, pelo bem físico e pelo bem espiritual. E a pessoa, não oro pelo bem físico, só ora, você está tomando o lugar de Deus. Quem você pensa que é? Você era um perdido. E se você está hoje assim, é porque Deus te salvou, Deus te resgatou. Então é bom a gente lembrar o nosso estado, porque nós não somos nada. Isso nos traz arrogância muitas vezes, e a gente tem que ter, né? A gente precisa ser humilde, reconhecendo que Deus. Porque isso nos lembra que todos somos pecadores necessitados da graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém? Então, essa é a condição, é tudo por Cristo Jesus. Segundo, porque isso fortalece, de novo, olha lá aqui, a gratidão também. Mais uma vez a gratidão.
Quando nós refletimos sobre a condição em que nós estávamos antes de Cristo, nosso coração se enche de gratidão pelo que Ele fez em nós. Terceiro, nos motiva a viver em santidade. Lembrar da transformação que Deus realizou nos encoraja a viver uma vida que o glorifique. E nós glorificamos a Deus buscando uma vida santa. E sabemos que o cristão deve buscar a santificação diariamente, que é um processo que não termina aqui na terra, né? Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos respirando, a gente passa pelo processo de santificação, até que partamos ou até que Cristo venha. Mas a gente tem que buscar a santificação diária. E quando a gente lembra disso, de como a gente era, a gente tem até nojo de algumas coisas que a gente pensa, poxa, olha como eu pensava, olha o que eu fazia. Então isso nos leva até a buscar uma melhor santidade aqui. E o último ponto desse tópico nos motiva a ter compaixão pelos outros. Reconhecer que nós somos resgatados nos torna mais compassivo com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E isso nos incentiva a compartilhar o Evangelho. Então a gente tem que ter compaixão, porque é uma alma que vai, se não se dobrar a Jesus Cristo, é uma alma que vai perecer no inferno. Então isso nos leva a ter compaixão pelos outros, sabe? Puxa, eu teria esse destino. Hoje eu não tenho mais, pela graça de Deus. Temos que compartilhar isso. E último ponto, falei que não ia demorar muito. Último ponto. Tendo em vista que Deus sempre cuida de nós, nós precisamos ter confiança de que Ele cuidará no futuro. Vou repetir. Tendo em vista que Deus sempre cuida de nós, precisamos ter confiança de que Ele cuidará no futuro. E quando o novo ano se inicia, irmãos, é comum as pessoas ficarem animadas, né? Porque parece que abre uma nova perspectiva, né? Fala assim, não, tá bom, virou o ano, zerei o ano passado, agora eu tenho novos planos, agora a coisa vai. Mas ao mesmo tempo em que gera um certo ânimo, gera também um temor quanto ao futuro. Puxa, como é que vai ser? As coisas não estão muito bem lá no trabalho. E agora? O que eu faço? Minha saúde não está muito boa. Aí tantas coisas que nos acontecem no cérebro, né? A saúde não está muito boa, o trabalho está meio ruim, a inflação está alta, tem crise econômica, o dólar está nas alturas, para comprar carne tem que parcelar no cartão. E aí, o que a gente faz? Isso não é piada, tá? Isso é verdade. Estão parcelando carne no cartão de crédito lá em São Paulo, não sei aqui, mas isso é verdade, passou numa reportagem. Então você fala, puxa, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Agora, irmãos, é confiar em Deus. Concorda que você não tem alternativa? Agora é confiar em Deus. Salomão aqui, ele encerra a oração pedindo a Deus que continue ouvindo e cuidando aqui do povo de Israel. Mesmo quando o povo se desviar e clamar por perdão. A gente vê isso aqui nos versículos 36 a 40, lá de 2 Crônicas 6. Olha os versículos aqui, 36 a 40. Ele diz assim, quando pecarem contra ti, e Salomão era um homem sábio, né? E está aqui uma explicação, pois não há homem que não peca. Então, assim, não é se pecarem, né? É quando pecarem. Que é o que vai acontecer com a gente aqui, quando a gente pecar. Não é se pecarmos, é quando pecarmos. E tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar.
Então parece meio desconectado desse tópico, daquilo que eu estou falando aqui. Porque os versículos tratam de questões como pecado, castigo, arrependimento e restauração. Mas o que Salomão está demonstrando aqui, irmãos, nesse texto e nessa oração, é que a confiança na bondade, devemos ter confiança na bondade de Deus e no cuidado contínuo dele. Então, ainda que pequemos, o nosso futuro pareça incerto e sabemos que a gente vai pecar no meio do caminho, mas a gente tem que ter confiança na bondade de Deus. É claro que a condição é o arrependimento do pecado, né? Nós temos que nos arrepender, nós já nos arrependemos para a salvação, já foi, agora diariamente, cotidianamente, nós temos que nos arrepender daquilo que nos afasta de Deus, que é o nosso pecado. E a gente vai sempre pecar. E levar isso a Deus para que Ele nos perdoe, e Ele vai perdoar. E é dessa confiança aqui que Salomão está falando a respeito do nosso Senhor. Ele fundamenta, essa confiança se fundamenta no caráter imutável de Deus, de que Ele é fiel em todas as gerações. Então, se Ele foi fiel naquela geração passada lá, Ele é fiel com essa aqui geração também. E Ele vai ser. Contanto que, de fato, você vá a Ele com o coração contrito e arrependido. E assim como Salomão confiou no cuidado de Deus, nós somos chamados a fazer o mesmo. E o nosso passado, irmãos, se a gente para pensar no nosso passado é a prova viva de que Deus é fiel. Se Deus não fosse fiel, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então Deus cuidou de nós no passado, não cuidou? Eu estou aqui com 50 anos, caminhando para 51 em breve. Será que Deus não vai cuidar de mim mais, sei lá, 20, 30 anos? Talvez 40 anos? Eu acho difícil eu viver mais 40, mas vai saber, né? Deus é quem sabe. Se Ele cuidou de mim todo esse tempo, Ele não vai cuidar para frente? Eu não vou confiar no futuro que Deus pode cuidar de mim, ainda que com dificuldades, ainda que com lutas? Então, isso nos dá garantia de que Ele continuará cuidando de nós no futuro. E essa confiança, irmãos, deve ser a base da nossa esperança, mesmo em tempos difíceis. Lá em Salmo 37, 25, eu não preciso ir lá, eu vou ler aqui, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, não vamos ter, muitas vezes, não podemos passar por necessidades? Podemos, irmãos, nós podemos, mas sabemos que, ainda que em necessidades, em dificuldades, Deus vai cuidar de nós. Salmo que eu gosto muito, aí vocês podem ir lá, 23. Eu sei que vocês gostam também, porque esse salmo denota a grande confiança de Davi no nosso Deus, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é interpretado muitas vezes erroneamente por aqueles que pregam o evangelho da prosperidade, né? Ah, se o Senhor é meu pastor, nada me vai faltar. Então, se nada vai me faltar, tudo que eu quiser Ele vai me dar. Não é isso que esse salmo está ensinando. Está dizendo que assim, que de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. É isso que Davi está ensinando aqui. De nada teremos falta, ainda que não tenhamos tudo. Versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, demonstra a paz que Deus traz ao coração daqueles que buscam a Deus. E essa analogia do pastor com as suas ovelhas é muito bonita, né? E não é à toa que está aqui, porque a ovelha é um bichinho que se assusta fácil. Eu não sei se você sabe, eu não sou homem do campo, tá? Eu sei aquilo que eu leio, mas talvez aí algum de vocês entendam melhor do que eu isso. Mas pelo que eu estudei, pelo que eu já li, a ovelha é um bichinho. A gente vê que ele é manso, ele é um bichinho bem tranquilo e ele se assusta facilmente. Por isso que ele precisa do pastor estar ali para proteger, né, as suas ovelhas ali. E quando ele vai levar na beira de um ribeiro, de um ribeirão, para tomar água, não pode ter águas turbulentas, porque o próprio barulho da água assusta elas. Interessante, né? Por isso que fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. E Deus faz isso conosco, né? Nos guia mansamente, nos dá essa paz ao coração, nos dá tranquilidade, quando de fato nós nos colocamos debaixo de suas potentes mãos. 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele endireita o nosso caminho.
Lembra do passado que eu falei que temos que lembrar do nosso estado? Andávamos por caminhos tortuosos e hoje Ele nos guia por veredas de justiça. E, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Novamente, confiança que temos em Deus, ainda que passemos por problemas. Esse vale da sombra da morte, irmãos, alguns estudiosos dizem que, de fato, tinha uma parte na região de Israel, ali onde eu não lembro agora exatamente, faz tempo que eu li sobre isso, tá? Só estou evocando a lembrança aqui, mas tinha um pedaço ali que era perigoso de passar com as ovelhas, né? Então o pastor estava ali protegendo, seja por salteadores, seja por penhascos, era o vale da sombra da morte. Não é meramente fictício, não é uma metáfora, né? Alguns entendem que de fato existia esse lugar, por onde os pastores passavam ali numa determinada região de Israel, e os pastores protegiam. Então, pegando, ainda que metaforicamente, qual que é o vale da sombra da morte aqui, nos dias de hoje? São as agruras da vida, aquilo que nós passamos, as dificuldades que nos oprimem, mas ainda assim, Deus vai nos conduzindo, e Ele fala, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E a vara do pastor, eu não sei se vocês sabem, ela tinha uma tríplice função. Ela era usada para resgatar, se uma ovelha caía no buraco, né, a vara o cajado do pastor tem uma forma de interrogação, né? Então ele conseguia içar a ovelha, ela protegia de predadores, porque na ponta poderia ser usado como lança, e ela corrigia, porque às vezes a ovelha mais rebeldezinha que saía do bando, o pastor dava uma varada nela, né? Batia para ela voltar para a formação. Então, protege, corrige e salva. Alguma semelhança com o que Deus faz conosco? Protege, corrige e salva. Filipenses 4, de 6 a 7, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. E talvez o grande desafio para o ano de 2025, irmão, seja nós não ficarmos inquietos, ou já começarmos o ano inquietos. E a gente tem a tendência de ficar inquieto, de ficarmos inquietos quando os nossos planos não dão certo. Na verdade, nós ficamos inquietos quando as coisas não estão funcionando do jeito que a gente gostaria. Mas ele diz, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ao invés de ficarmos inquietos, Deus nos orienta, nos ensina a levarmos as nossas orações, as nossas petições, os nossos pedidos. Não é errado você levar a Deus os seus pedidos. Orando, suplicando e sem esquecer de ser gratos por tudo que Deus já fez. E ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É verdade, irmãos, às vezes a gente tem planos na vida que não dão certo, e ainda que não dê certo, um verdadeiro um cristão que busca fazer a vontade de Deus, ele pode até ficar chateado, como de fato ele o fica. Mas Deus acaba nos dando paz. Os irmãos sabem que eu tinha projeto de vir para cá, né? Na minha última viagem eu cheguei a ver casa para comprar, etc. Porque eu tinha uma proposta de venda da minha casa, estava tudo mais ou menos encaminhado. Então, se Deus tivesse confirmado isso, eu estaria aqui hoje, em janeiro. Não deu certo. Fiquei chateado. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, tá bom, a gente sempre ora, eu até comentei isso, não, só olhem para que Deus abra portas ou feche portas, mas que seja feita a vontade dele. E quando nós temos isso em mente, a gente vive melhor. Então, eu fiquei chateado, confesso, mas eu me sinto bem com a resposta de Deus. Eu me sinto bem porque eu sei que não foi da vontade dele que eu estivesse aqui, pelo menos agora. Eu não sei no futuro, né? Continuem orando. Não sei, acho que os irmãos de Casavete estão com as orações mais fortes que a de vocês, hein? Mas brincadeiras à parte, a gente não deve ficar ansioso pelas coisas, pelos nossos planos que dão errado. Esse foi um plano que deu errado na minha vida. Eu tinha muito desejo de sair de São Paulo. Ainda tenho.
Mas não foi da vontade de Deus, irmãos, pelo menos não para esse momento. Deus não quis. E se Ele não quis, irmãos, está tudo bem. E a gente tem que ser grato e continuar a nossa vida em servidão, e não ficar ansioso, e não murmurar, e não reclamar. Esse é um desafio, inclusive para mim. Né? Essa mensagem, inclusive para mim, primeiramente para mim. Não ficar ansiosos, irmãos, porque os nossos planos muitas vezes não darão certo, mas a gente tem que ter a confiança de que Deus vai cuidar de nós no futuro, onde quer que estivermos. Amém? Por que confiar no cuidado de Deus? Primeiro, porque Deus é fiel. Deus nunca falhou em cumprir suas promessas. Ele cuidou de Israel no deserto, ele protegeu Davi contra os seus inimigos, ele supriu as necessidades dos apóstolos, ele supriu a necessidade do povo no deserto. E essa fidelidade nos dá a certeza de que ele continuará a agir em nosso favor. Lá em Deuteronômios 29:5 diz: "E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé." Olha que interessante, de novo, peregrinar 40 anos no deserto foi o castigo de Deus, porque eles foram rebeldes, não entraram, não confiaram em Deus para entrar na terra prometida, ficaram vagando ali pelo deserto. Mas ainda que Deus os tenha castigado, Deus cuidou deles. As suas roupas não se envelheceram, nem o seu sapato se desgastou. Cuidado de Deus nas coisas mínimas. E, já que Deus é fiel, o segundo ponto, Deus, Ele nos ama profundamente. Ainda que não mereçamos, mas Ele nos ama. Lá em Mateus 10, 29 e 31, Ele faz uma comparação das nossas vidas com as vidas dos passarinhos, dos pardais. Ele diz assim, que não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Então a gente fica temeroso quanto o futuro que vai acontecer, e a Bíblia nos afirma que Deus, o nosso Deus, não deixa um passarinho cair, né, morrer, sem que Ele não esteja atento a isso, se não for da vontade dEle. Ora, se Ele cuida de um passarinho, de um bichinho, que não estou dizendo aqui crueldade com a natureza, tá? Não é nada disso, por favor. Mas assim, se o passarinho morre, a gente não liga, né? A gente faz conta disso, né? Ah, se eu chegar assim de manhã, irmãos, aconteceu uma coisa hoje. Estava vindo para cá e um passarinho morreu. Aí você fala, morreu. Vou fazer o quê? Né? Diferentemente de falar, morreu uma pessoa ali na esquina. Fala, puxa, é mesmo? O que aconteceu? Então, de novo, não que a criação de Deus deva ser desprezada, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas é um passarinho. E Deus falou, olha, se Deus cuida do passarinho, quem dirá de você? Essa é a mensagem aqui. Esse amor imensurável nos garante que Ele está atento a cada detalhe de nossas vidas. 3, né? Porque confiar no cuidado de Deus. Terceiro ponto, porque Ele é soberano. Ele é soberano, irmãos. Nada está fora do controle de Deus. Ele conhece o nosso futuro. Ele tem planos de paz para nossas vidas. Planos de paz e de prosperidade para as nossas almas. Quando eu falo prosperidade, eu não me refiro a bens materiais, necessariamente. Deus pode também nos dar prosperidade material, mas não é disso aqui que estamos falando. E é o texto de Jeremias 29:11 que diz isso lindamente, que ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É maravilhoso saber que o nosso Deus, para conosco, Ele tem pensamentos de paz, irmãos. Isso não te aquece o coração saber que o Senhor do universo tem pensamentos de paz para você? Então, você acha que Ele não vai cuidar do seu futuro? Para concluirmos, segundo Crônicas 6, ele nos ensina lições valiosas sobre gratidão, humildade e confiança. Que nós devemos sempre relembrar as promessas cumpridas por Deus e seu cuidado contínuo. Que nós não podemos esquecer de onde Ele nos tirou e devemos ser gratos pela transformação operada em nossas vidas, e que a fidelidade de Deus no passado nos dá a certeza de que Ele continuará cuidando de nós no futuro.
E a minha oração, irmãos, é para que esse estudo fortaleça a fé de vocês, renove o seu coração na certeza de que Deus é fiel, e Deus sempre foi fiel. Então Ele é fiel, Ele foi fiel ontem, Ele é fiel hoje, e Ele será fiel sempre. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Bom, Daniel.